Bora, galera, bora fazer umas questõezinhas de legislação tributária sobre a Lei Candir. A Lei Candir é a Lei Complementar 87 de 93. E a ideia aqui é eu dividir em 3 séries de questões dessa lei, porque é uma lei bem importante e tem muita regrinha que a gente tem que gravar, incidência, não incidência, quais são os casos que vai incidir, quais são os casos que não vai incidir, qual que é base de cálculo, que é base de cálculo, o que não é, é várias outras peculiaridades que essa lei tem, e ela é uma lei bem importante para a área de fiscal, né? E, pô, direto essa lei cai. Então vamos lá para as questõezinhas. Eu separei 10 questões aqui sobre a Lei Candir no TEC. Beleza? Então vamos lá. O ICMS é responsável por grande parte da arrecadação dos estados e incide sobre as operações de qualquer natureza de que decorre a transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras. Nesse caso aqui, é uma das exceções. Não vai incidir nesse caso. O que é esse caso? Por exemplo, um carro foi roubado. Esse carro roubado, aí vamos supor que a seguradora foi lá, indenizou o dono do carro e depois recuperaram o carro. A polícia foi lá e recuperou o carro. Aí o carro vai estar em propriedade da seguradora e a seguradora não vai ter que pagar o ICMS. Por quê? Porque tem essa exceçãozinha lá, bens móveis salvados de sinistro de companhia de seguradoras, eles não vai incidir o ICMS. Operação de qualquer natureza de que decorra transferência de propriedade do estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Esse aqui é um caso de não incidência, se eu não me engano. O serviço de transmissão e distribuição em cargos setoriais vinculados à operação com energia elétrica. Transmissão, distribuição, aí tem mais coisa também de energia elétrica, não vai incidir, tá? Entrada de bem importado do exterior. Importou se lascou, que é o famoso importou se lascou. Por pessoa física jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade, é essa aqui. Então a ideia aqui é, importou, amigão, vai ter ICMS, beleza? Operações com ouro, quando definido em lei, como ativo financeiro ou instrumento cambial. Esse aqui é exatamente a exceção. O ouro, quando ele for ativo, quando definido em lei, né, como ativo financeiro ou instrumento cambial, não vai incidir o ICMS, vai incidir o IOF. Aqui, tá? Aí tem uma proporção lá de 30% para os estados e 70% para o município, é um negócio assim. Ou ao contrário, agora não lembro. Mas o IOF vai ser 1%, aí dentro desses 1%, 30% é do estado, eu acho, e 70% do município, ou ao contrário. Mas não vai incidir o ICMS. Beleza? Então aqui a D que eu falei, entrou mercadoria, se lascou, importou, se lascou. Operação de transferência de bens salvados de sinistro. Então aqui fala que qualquer operação de qualquer natureza ou decorrente de transferência de bens móveis vai incidir, exceto, ou seja, salvo o sinistro de companhias seguradoras. Beleza? Aí da energia elétrica. Cadê? Energia elétrica. Serviço de transmissão, distribuição. Aqui, ó. É uma hipótese de não incidência. Tá? Transmissão e distribuição em encargos setoriais vinculados à operação com energia elétrica. Beleza? Vamos para a próxima. Com base no disposto na Constituição e na Lei Complementar 87 de 96, em atenção à jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta a respeito do ICMS. O ICMS não incide sobre bens importados do exterior por pessoa física, já está errado.
Quando destinados a uso próprio, não importa. Importou, se lascou. As operações que destinem petróleo a outros estados, assim como as operações de arrendamento mercantil, são hipóteses de imunidade tributária atinente ao ICMS. O arrendamento mercantil, ele realmente é uma imunidade, não é uma imunidade, é uma isenção, né? Porque está em lei. Imunidade seria na Constituição. Então não seria uma imunidade. Arrendamento mercantil. Tá? Eu acho que aqui já está errado. E operações que destinam petróleo a outros estados vai depender. Tá? Porque se for para industrialização ou comercialização, aí realmente não vai ter não. Mas se for para uso próprio de alguma empresa que comprou, aí vai ter. O ICMS não incidirá sobre licenciamento de programas de computador, software, seja eles padronizados ou elaborados por encomenda. Acho que não. Nunca vi isso não. Não incidirá sobre software? Acho que não. Porque não vai ter circulação de mercadoria, né? Pode ser o ISS aqui, tá? E se for o ISS, aí realmente não vai ter o ICMS não. Mas vamos ver as outras. No âmbito do serviço de telecomunicação, a inadimplência do consumidor final obsta a ocorrência do fato gerador do ICMS. Já está errado na minha opinião, eu acho. Razão, porque não se pode cobrar o tributo sobre prestação de serviço de comunicação em relação à qual tem havido inadimplência total do usuário. Acho que isso aqui não tem nada a ver não. O ICMS incide sobre prestações onerosas, tá certo? De serviço de telecomunicações, tá certo? Contemplando as operações preparatórias daquele serviço. Habilitação, instalação e assinatura. Até aqui eu tenho certeza que está certo. Telecomunicações. Agora, contemplando operações preparatórias daquele serviço, habilitação, instalação e assinatura, eu acho que não. Eu tô mais para a letra C. Tô achando que isso aqui é ISS. É letra C mesmo. Aqui ó, não incide, já está errado. Aí é B. Assim como operações de arrendamento mercantil. Não, arrendamento mercantil não vai ter o ICMS. É imunidade tributária de saída de petróleo para outros estados. E a Constituição chama de não incidência, mas é realmente uma imunidade. Enquanto há circulação interna de combustível. Entretanto, não há imunidade tributária para arrendamento mercantil. A Lei Candir afirma não haverá incidência do imposto sobre essa operação. Assim, trata de uma mera incidência, de uma mera não incidência. Beleza? Então, de arrendamento mercantil é não incidência. E de petróleo é realmente uma imunidade. É importante, esse aqui é importante, ó. Apenas a saída de petróleo de um estado para o outro. Quando a circulação interna, vai ter o ICMS. Por exemplo, saiu do Rio de Janeiro para o petróleo, saiu do Rio de Janeiro para Niterói. Ou, sei lá, de Campinas para São Paulo. Cara, vai ter ICMS. Agora, se sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, não vai ter, porque ele é imune, de acordo com a Constituição. Beleza? E arrendamento mercantil, a Lei Candir afirma que não tem incidência desse imposto. O que é o arrendamento mercantil? O arrendamento mercantil é quando
você meio que aluga ali, vou alugar aqui essa retroescavadeira por 3 anos. Aí você usa ela por 3 anos, quando acabar esses 3 anos, se você quiser comprar, tipo, a retroescavadeira vai ter um ciclo de vida ali, né? Vai ter um ciclo operacional dela ali. Ela vai se manter funcional ali por 10 anos, por exemplo. Se alugou por 5 anos. Pô, se você quiser comprar ela no final desses 5 anos, beleza, você vai comprar, aí vai ter e vai levar ela, beleza, você vai ter o ICMS aí. Mas se você só fez esse arrendamento mercantil, que é um aluguel, entre aspas, você vai devolver ali e acabou. E não vai ter ICMS não. Beleza? Não incidirá, aí aqui está falando, né, da não incidência sobre operações que destinam outros estados de petróleo, inclusive lubrificante, blá blá blá, e energia elétrica. Aí não incide. Aqui é na Constituição. Não incidirá, mas apesar de na Constituição tá não incidirá, é uma hipótese de imunidade, como o professor aqui do TEC comentou. Tá. O ICMS incidirá sobre software? Não. Aí aqui, atualmente, ele está como ISS. Então tem que decorar isso. Licenciamento de software vai ser ISS. Venda de software vai ser ISS. Beleza? O fato do consumidor estar inadimplente interfere na incidência. Essa questão aqui ficou, essa alternativa aqui ficou meio nada a ver. O fato do contribuinte estar inadimplente, isso não tem nada a ver com a incidência ou a exigibilidade do ICMS. E o STJ, isso aqui eu nem sabia, ó, o STJ entende que o imposto não incide sobre operações preparatórias para a prestação de serviço de telecomunicações. Beleza? Vamos ver aqui se tem algum comentário. Correta letra C. Bem arredondado. Aqui fala, né, não compreendida se o bem depois do arrendamento mercantil for vendido, aí não vai, aí vai incidir o ICMS. Beleza? Então vamos lá. Analista administrativo. De acordo com a Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, a institucionalização do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviço de prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicações é de competência dos estados e do DF. Falando, o ICMS é de competência dos estados e do DF. Isso aqui não pode errar, tá? Isso aqui não pode errar não. Saber de quem que é a competência de instituir, né, o ICMS. Aí tem vários impostos, né? Tem o ITCMD, o ISS, o IPTU, o IPVA, né? Tem o transmissão de bens e serviços, o ITCMD, ISS, ITBI. Então são impostos bem importantes aí, o próprio imposto de renda, o IPI é importante, tá? Então as competências de cada ente federativo para instituir o respectivo imposto tem que estar na ponta da língua isso aí, tá? Então não é o foco aqui, mas o ICMS ele é de competência dos estados e do DF. Vamos para o próximo. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte intermunicipal, ICMS, pela diversidade de situações possíveis,
e principalmente por tratar de circulação de Estado membro distinto, tem regras específicas. Sobre o momento da ocorrência do fato gerador, assinale a opção corretamente, que indica corretamente uma dessas regras. Então é a questão que fala sobre o momento do fato gerador. Transmissão de propriedade de mercadoria, quando esta tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. A entrada do território no estado de bem ou mercadoria oriundo de outro estado adquirido por contribuinte do imposto. Não. Então, se foi adquirido por contribuinte do imposto, a incidência não, tá certo, vai ser quando entrar no estado. E destinados ao seu uso ou consumo ou à integração do seu ativo imobilizado. Tá com cara de ser essa, hein? A saída de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinado a consumidor final, contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro estado. De bem ou mercadoria destinado a consumidor final, contribuinte do imposto de renda, saída do estabelecimento de contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro estado. Vamos começar pela última aqui. O ato final da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza. Não é o ato final, é o ato inicial. Então, por exemplo, ônibus, busão. Você vai pegar um busão de um estado para o outro. Você não é contribuinte. Então, do ICMS, pessoa física. Então, quem vai fazer esse recolhimento vai ser a própria empresa de ônibus ali. Então, a partir do momento que você embarca, vai ocorrer o fato gerador. O motor ligou ali para iniciar o transporte, vai ocorrer o fato gerador. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço compreendido na competência tributária dos municípios. Não, se está compreendido na competência tributária dos municípios, aí tem que ter uma ressalva no dos municípios. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço compreendido. Não, isso aqui não necessariamente. Tá? Então, na lei do ISS, que é uma competência municipal, vai ter lá serviço X, com prestação de serviço, com prestação de mercadoria, aí vai estar lá a incidência de ICMS sobre a mercadoria. Aí beleza, aí pode. Agora, se não estiver falando nada, vai ser só ISS. O ICMS ele é meio que um residual, assim, né, aparenta. A saída de estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada ao consumidor final, contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido em outro estado. Não sei, não entendi essa alternativa, na verdade. Transmissão de propriedade de mercadoria quando essa tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Não. Esse aqui entendi. Transmissão de propriedade de mercadoria quando esse estiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Não necessariamente precisa ter sido transitado. Transmissão de propriedade, quando tiver transitado, não precisa ter transitado. Quando tiver transitado, restringiu. Tá? Eu acho que aqui tem esse erro. A entrada do território no estado de bem ou mercadoria oriundo de outro estado adquirido por contribuinte do imposto, ou destinado ao seu uso ou consumo,
ou a integração do seu ativo imobilizado. Eu acho que é esse. Porque essa regra é basicamente o seguinte: se a empresa A vendeu para um comerciante, vamos fazer aqui, gravar revisão, desenhar. Cara, vou fazer melhor. Tá, então aqui a empresa A vendeu para a empresa B. E os dois são contribuintes, A e B são contribuintes. Nesse caso, o fato gerador, um fato gerador vai estar aqui no A, que o A que vai recolher para o estado do A, vamos supor que seja o RJ. E vai para São Paulo. Quando entrar em São Paulo, vai ocorrer o fato gerador, se B for contribuinte. Se A vender para C, C também em São Paulo, só que C aqui é não contribuinte do ICMS. Aí os dois fatos geradores vão estar aqui, ó. Então A vai recolher o ICMS interno ali para o Rio e o ICMS que é chamado de DIFAL, né, para São Paulo. Entrada no território de bem ou mercadoria oriundo de outro estado, adquirido por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração do seu ativo imobilizado. Agora só esse destinado ao seu uso e consumo que eu não tenho certeza, mas vamos ver. Então tô certo, beleza. Aí aqui, ó, de mercadoria, quando tiver transitado, aqui, ó, não precisa ter transitado, quando não tiver transitado. Então a lei, ela é bem, as questões são bem literais, tá? Domiciliado e estabelecido em outro estado. De estabelecimento do contribuinte de bem ou mercadoria destinada ao consumidor final, contribuinte do imposto domiciliado. Considera ocorrido o fato gerador do imposto. No momento, só essa letra C que eu não tinha entendido a alternativa. Considera, tá, da saída do estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada ao consumidor final, não contribuinte do imposto. Ah, tá. Ah, entendi. Então esse caso aqui da letra C é esse caso aqui, ó, de A para C. O cara não vai, o fato gerador vai ocorrer tudo lá no estado do A. É ato inicial, no início, né, da prestação do serviço, não no final. Beleza? Vamos para a próxima. 5. Marina Góes adquire em uma licitação da Receita Federal um smartphone. Então, que havia sido importado do exterior e apreendido por falta de documentação fiscal. Haverá incidência sobre ICMS sobre tal operação? Vai ter, tá? Então, se for mercadoria apreendida ou abandonada lá na Receita, por qualquer motivo, e esse material for leiloado ali, alguém comprar esse material, essa pessoa que comprar vai pagar o ICMS. Não incide, tá errado, não incide, tá errado, não incide, tá errado. Incide mesmo que Joana não seja contribuinte, certo? Desde que Joana não seja contribuinte, não, vai incidir de qualquer jeito. Certo? Então é o famoso imposto se lascou. Isso aqui eu não vou nem abrir os comentários não. ICMS é uma grande fonte de receita para os estados da federação, sendo normal que esse busque apenas mais arrecadação
para custear os serviços oferecidos à população. Sobre o ICMS, é correto afirmar que ele não incide sobre. Então, provavelmente vai ser tudo hipótese de incidência e só uma que vai ser não incidência. Vamos lá, algumas aqui. As operações interestaduais relativas à energia elétrica e ao petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados, quando destinado à industrialização ou à comercialização. Esse aqui vai incidir, tá? Ou melhor, não vai incidir. É a letra A. Tá? Só energia elétrica não incide, né? Quando destinados à industrialização ou comercialização. Em relação ao petróleo, é o seguinte: se tiver petróleo, aí vai, inclusive lubrificantes, combustível líquido, gasosos, derivados, destinados a outro estado. Aqui não fala que é outro estado, né? Não fala. Se ele for para industrialização ou comercialização, não vai incidir. Mas se ele for para o uso, vai incidir. Vamos deixar isso aqui de molho. As operações interestaduais relativas à energia elétrica e ao petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis dele destinados a qualquer fim, não. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendido na competência tributária do município. Se não está compreendido nas competências comunitárias do município, ele vai incidir o ICMS. As operações relativas à circulação de mercadoria, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas e bares, esse aqui também é uma hipótese de incidência. Serviços e fornecimento de alimentos, bebidas e bares é artigo 2º. É o primeiro inciso, se eu não me engano, da Lei Candir. A entrada de mercadorias ou bens importados do exterior, aqui já vai incidir. Então, eu estou achando que é a letra A mesmo. É isso aí. Essa hipótese de imunidade está prevista no artigo 155. É uma imunidade também. Operações que destinem a outros estados petróleo, e lubrificante e tal. Sobre a entrada no território do estado destinatário do petróleo, inclusive lubrificante, quando não destinado à comercialização, decorrente de operações interestaduais, cabendo ao imposto do estado onde estiver localizado o adquirente. Ora, se o ICMS incide, quando não destinado à industrialização, então, por conseguinte, o contrário senso, o ICMS não incide quando seja destinado. Beleza? Então, aqui não é destinado a qualquer fim. Operações de energia e petróleo não é destinado a qualquer fim. Fornecimento de mercadoria, não. Se tiver nos municípios, se tiver na lei tributária dos municípios, beleza, vai incidir o imposto relativo ao ISS para o município lá. Agora, se não tiver, vai incidir o ICMS. Operações relativas à circulação de mercadoria, inclusive fornecimento de alimentação, não. Esse aqui é um caso também lá da Lei Candir. Artigo 2º, primeiro inciso. E, por fim, a letra E. Esse aqui é o importou se lascou. Conforme incide, que é a hipótese de incidência sobre a entrada de petróleo quando este. Aí esse aqui é o que eu falei, vai incidir o ICMS se for para o uso. Ou seja, se não for destinado à comercialização ou industrialização. Ou seja, se for para o uso,
o imposto vai para o estado que vai usar. Então, for destinado à comercialização? Não. Quando for destinado à comercialização, não incide. For destinado à comercialização, não. For destinado à comercialização, não. Quando não for destinado à comercialização ou industrialização, cabendo o imposto ao estado do vendedor, não. Do adquirente. Beleza? O imposto é destinado ao estado do adquirente. De acordo com a Lei Complementar 87 de 96, incide ICMS sobre prestações de comunicações, ainda que gratuitas? Não, tem que ser oneroso, tá? Isso aqui a gente não viu ainda nas questões, mas tem que ser oneroso, não pode ser gratuita. Se for gratuita, não vai ter, não. Vai ter ICMS, não. Fornecimento de mercadoria acumulado com prestações de serviço sujeito ao ICS por lei. Em qualquer hipótese, não. Tem que estar ressalvado na lei do ISS, que é a lei complementar 116, se eu não me engano. Serviço de transporte internacional de pessoas. Cara, não é internacional, é intermunicipal e intermunicipal. Perdão. É intermunicipal entre municípios dentro do próprio estado ou interestadual entre um estado e outro. Operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que gratuitas, é isso aqui, tá? É isso aqui. Então, mesmo que seja uma doação, vai incidir o ICMS. É meio foda, mas é isso aí. Operações de circulação de produtos primários ao exterior, não. Importar, importou, se lascou. Agora, se você exportou, cara, é o sucesso. Beleza? Por quê? Porque quando você, num estado, né? Quanto melhor exportar, melhor, né? Porque aí mais dinheiro está entrando na economia e tal. Tá? Então aqui não é internacional. Aqui exterior está errado. Ainda que gratuita, não. Em qualquer hipótese também não. Então letra D mesmo. Beleza? Aqui, ó, conclui que o campo de incidência tributária do ICMS contém as operações e prestações, circulação de mercadoria, serviço de transporte interestadual, intermunicipal. É só gravar que os dois têm inter, tá? Inter e inter. Serviço de comunicação. Comunicação tem que ser oneroso. Se não for oneroso, se for gratuita, não vai incidir. É possível a cobrança do ICMS sobre as importações de bens realizados por pessoa física e pessoas jurídicas não contribuinte habituais do referido imposto, estando a tributação condicionada à edição de lei complementar, estabelecendo normas gerais de leis estaduais reveladoras do exercício de competência tributária. Cara, eu acho que não tem restrição. Aqui ele está restringindo, ó. Não contribuinte habituais, tá, até que tá certo. Isso aqui tá certo. Estando a tributação condicionada à edição de lei complementar, estabelecendo normas gerais e de leis estaduais reveladoras do exercício da competência tributária. Eu não lembrava dessa parte, não. Sobre a entrada em mercadoria e bens de pessoas físicas, jurídicas. Tá, essa aqui é a primeira parte. Perceba-se que, de acordo com o referido dispositivo legal, haverá incidência tributária de ICMS sobre operações de importação, ainda que não contribuintes e independente de finalidade para a qual trata-se da incidência incondicionada do tributo estadual. Nesse ponto a questão está correta. Ainda tratando sobre o enunciado, cabe ressaltar que o exercício dessa competência tributária está condicionado à previsão legal no âmbito de cada ente nesse sentido. Isto é, só haverá incidência prática do ICMS sobre as operações de importação
se o ente competente exercer tal competência no âmbito do seu ordenamento jurídico, por meio de previsão legal expressa, não bastando a previsão na Lei Candir de âmbito nacional. Beleza, então não sabia, tem que guardar. Beleza? Então tem uma discussãozinha se precisa, se não precisa. Tá, então muita gente aqui falando, mas o negócio é pegar o jeito das questões. Falou que precisa, beleza. O CESP, de acordo com a lei complementar, são contribuintes do ICMS, que já é sujeito passivo. Apenas PJ? Não. Pessoas físicas que adquiram em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados. É isso aí. Pessoas físicas que sejam destinatárias de serviço prestado no Brasil por empresa do exterior. Não. Se a empresa, se o serviço foi prestado no Brasil, a empresa vai ter que pagar o ICMS, não é a pessoa física. Porque supõe, né, que a pessoa física que não seja contribuinte do ICMS. Pessoa física que realize uma operação de circulação de mercadoria mesmo sem habitualidade? Não. Aqui não vai ter não. Pessoa física que importe mercadoria, bens do exterior, desde que tenha intuito comercial? Não. É esse aqui, ó, mercadoria ou bens apreendidos ou abandonados. Pessoa física que adquiriu em licitação mercadoria vai incidir o ICMS. Tá, a letra C aqui, prestado no Brasil. Não, se for prestado no Brasil, é como se fosse uma empresa brasileira, normal ali do Brasil, está prestando serviço para alguém. Fechou, pessoal? Então, é isso, são essas 10 questõezinhas aí. Lembrar que tem que ser regulado por lei complementar, estabelecendo normas gerais e leis estaduais. Aí, basicamente, são essas regrinhas aí. Essa é a primeira lista de CMS. E mais pra frente eu vou fazendo as outras e vou soltando também. Então, só pra gente aquecer aí nessa listinha. Então, vou ficando por aqui. Pessoal, se você gostou aí, dá uma força. Deixa o like aí. Manda um joinha aí, se inscreve no canal. Beleza? Na medida que a galera for se inscrevendo, se quiser deixar uma dúvida, uma pergunta aí, uma ideia de melhoria também, lança aí no comentário, que eu estou respondendo todo mundo que está deixando comentário. Beleza? Então, fiquem com Deus e bora estudar. Vamos estudar até passar, não pode desanimar não. Valeu!